Pronto. Reloginho rodando, galera do primeirão, vamos para a nossa segunda aula, né? Estamos falando sobre o sistema colonial espanhol. Na aula de hoje, na primeira aula, falamos sobre Machu Picchu e como se deu toda essa questão, né, dos espanhóis chegarem aqui e quais são, né, como foram, o que foi a mita, a encomienda, a hacienda. Pois bem, falamos sobre isso e agora nós iremos compartilhar a tela. Mas antes de compartilhar a tela, eu tenho que fazer uma coisa. Só um momentinho, como é que eu faço? Deixa eu ver se aqui vai abrir. Vai. Só um momentinho, galera. Porque eu sem querer eu tinha fechado, mas agora está abrindo novamente. Então vamos parar, vamos voltar aonde nós paramos, que é a chegada, né? Nós vimos que com a mita vai acontecer uma queda da população indígena e aí eles vão começar a buscar uma nova forma de mão de obra, né? Que nós veremos aqui agora. Está compartilhando, galera? Veja aí, confirma aí para mim. Compartilhando ou não? Tá ou não? Tá. Tá, então vamos lá. Mão de obra africana. Pois bem, a mão de obra africana, ou seja, os indígenas, né, começaram a morrer, houve resistência também. Com o passar do tempo, a mita foi sendo pontualmente substituída pela adoção da mão de obra livre, vírgula, né? Livre, vírgula. Nas regiões em que a escassez da mão de obra indígena se agravou, os espanhóis optaram pela utilização de escravos africanos, trazidos pelos traficantes europeus, ou seja, né, pelo tráfico de escravo. Como eu falei para vocês, é aquele livro, né, Escravidão, que eu estou lendo, que é sensacional. Porém, se compararmos espanhóis com as colônias portuguesas, francesas, holandesas, veremos que o uso da mão de obra, né, africana, ela foi pouco utilizada, ou seja, foi menor. Se compararmos a Espanha com Portugal, com a França e com a Holanda, eles, se for fazer essa comparação, eles utilizaram menor quantidade. Beleza? Como eu tinha falado na aula anterior, Matheus não viu, né, que chegou depois, foram utilizados a mão de obra escrava na América Central, no cultivo da cana-de-açúcar, né, aonde lá produziam, né, o açúcar, e com açúcar produziam o rum, melhor dizendo, né, o melaço, e etc. Tudo que saía da cana-de-açúcar. Vamos lá. Esse som maravilhoso, né, do vizinho. Administração da colônia. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinados. Anota aí, bota aí no módulo, ou se não, anota aí no papel do lado, coloca aí. Então, as regiões exploradas foram divididas, ó, como eu falei, dividiram em 4, galera, 4 grandes vice-reinados. O Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Então, 4 vice-reinados. Vou repetir: Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Espanha. Além dessas grandes regiões, haviam outras capitanias, como Ilhéus foi uma capitania, Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Então, olha lá, vou voltar. Repete aí os rios. Vou voltar aqui novamente. 4 grandes vice-reinados. Vice-reino, porque você tem que entender que esses reinos se localizavam na América Espanhola, e a Espanha fica na Europa, então era vice-reino, né? Eram vice-reinos, ou seja, o Rio da Prata, o Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Eram os 4 grandes vice-reinos, fora da Europa, fora da Espanha.
Além dessas grandes regiões, haviam também 4 capitanias. Por que eu falei de Ilhéus? Porque Ilhéus foi uma capitania do Brasil, beleza? Então, mas quais eram as 4 capitanias de lá pertencentes à Espanha? Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas havia um corpo administrativo, lógico. Para o quê? Administrar. Para não deixar largado, porque se deixa largado, o dono chega. Não é isso? Comandado por um vice-rei, um capitão-geral designados pela coroa. No topo da administração colonial, havia um órgão dedicado somente às questões coloniais. E esse órgão, por favor, é o Conselho Real e Supremo das Índias. Então, vejam, Conselho Real e Supremo das Índias. Então, vejam, todos os colonos que transitavam entre a colônia e a metrópole deviam prestar contas à Casa de Contratação. Então, vejam, essa Casa de Contratação, então, ela que vai recolher os impostos. Ó, é na Casa de Contratação. Então, a Casa de Contratação é uma das formas de administrar todo esse território que pertencia à Espanha. Então, Casa de Contratação recolhia os impostos sobre toda a riqueza produzida. Exemplo, se era produzido o cacau, o imposto do cacau. Se é produzido, de repente, batata, imposto sobre a batata. Se é retirado, exemplo, o ouro, minério, o imposto sobre o minério. Além disso, o sistema de Porto Único. Gente, por que Porto Único? Porque era para facilitar o que? A fiscalização. Se tem diversos portos, eu vou ter que fiscalizar cada porto para saber o que é que está saindo, o que é que está chegando desse porto. Vocês estão me entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Vamos dizer que aqui em Ilhéus tem o Porto do Malhado. Daqui a pouco vai ter o porto, né? O novo porto, que vai ser lá para os lados né, onde vai passar a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, que é um porto que fica lá perto de... É um porto offshore, né? Que fica no mar. E aí vai vir um minério, escorrar, pegar a ferrovia e ir embora. Então, me diga uma coisa, se eu tenho vários portos, eu vou ter que fiscalizar cada porto, o que está chegando e o que está saindo. Vocês concordam comigo? Então vai ser muito difícil. Então eles vão falar, gente, um porto único, porque aí a fiscalização vai ser intensa nesse porto. Me diga uma coisa, antigamente aqui no Brasil, cada aeroporto chegavam as mercadorias. Então, se você comprou um material importado, né, às vezes a fiscalização não pegava esse material importado. Ele não pegava. Então, o que é que acontecia? Você, de repente, não pagava tanto imposto. Agora não, eles fizeram o quê? Todo chega para o São Paulo. Então, em São Paulo, vai ter o quê? Vai ter a Polícia Federal, né, pegando toda a taxação de impostos. Então, ela vai cobrar, é a alfândega. Então, tudo que chega, ele vai falar, opa, tem que arrecadar imposto. Ah, você está trazendo essa guitarra, você está trazendo esse tênis, você está trazendo esse Walkman, imposto, para proteger tudo que é produzido aqui no Brasil. Além disso, o sistema de Porto Único, como aconteceu lá, também garantiu maior controle sobre as embarcações que saíam e chegavam à Espanha e nas Américas. Então, era uma forma de controlar. Tudo que saía, saiu, vai para onde? Ah, está indo para tal lugar. Está chegando o quê? Então, eles tinham que prestar essa conta para o governo espanhol. Alguma dúvida? Nope. Nenhuma dúvida. Então, vamos dar sequência. A gente sabe que esse assunto vai cair na prova, né? Hã? A gente sabe que esse assunto vai cair na prova, né? Não, eu vou botar, eu acho que um outro assunto primeiro na prova, depois esse cai na outra prova. Beleza? O que seriam os corrigimentos? Corrigimentos, galera, eram locais próximos às cidades e das minas, onde os nativos, olha só, onde os nativos eram deslocados a fim de realizar trabalhos e vender excedentes agrícolas. Era uma forma que a coroa espanhola buscava para coordenar a mão de obra indígena. Então, antes da mão de obra
se desfazer, como nós vimos com a Mita, era dessa forma que ela controlava, ela administrava. É importante saber. Olha aí, isso é importante, grifa, coloca aí no caderno, Conselho das Índias. Centralizava a administração colonial, a nomeação de vices-reis e capitães gerais, mais a criação de leis para as colônias. Então, é Conselho das Índias, ó, Conselho, ó, as leis. Está ali, somos nós. Somos nós. Nós vamos centralizar a administração colonial, vamos nomear o vice-reis, né, e os capitães gerais e fazer as leis. A casa de contratação, eu já falei no slide anterior, mas eu vou reforçar porque ela é importante. Fiscalização, exploração colonial, a organização do comércio, a taxação, o recolhimento dos impostos. Era aqui na casa de contratação. Audiências. Ó, eu vou para uma audiência. Tribunal, para a justiça. Não é isso? Uma audiência, tribunais de justiça. Por isso que fala, vai ter uma audiência, você foi convocado. Cabildo é diferente. O cabildo eram câmaras municipais, o poder político local, como, né, a Câmara dos Vereadores aqui em Ilhéus. Então, era o cabildo. E missões ou aldeamentos eram a catequização dos índios. Então, eram as missões ou aldeamentos. Vocês viram, Manu falou na aula anterior o que era, né, a fusão das religiões. Como é o nome que se dá, Manu? Que eu me esqueci? Sincretismo, não é isso? Manu tá aí ou não? Manu, vamos ficar espertos, senão o Manu vai cantar uma canção no final da nossa aula de hoje, né? Manu Tá fala. repreendido, Olha, cai por já terra. Vou gostei. Tá cantar uma repreendido, música cai por terra. em espanhol. Vou hablar, né? Pois bem. Então, vejam, isso é importante. Olha, 4, Conselho das Índias, Casa de Contratação, na realidade são 5, audiências, o cabildo e missões. Então, vejam, Conselho das Índias, ó, conselho. Vamos centralizar a administração colonial, vamos escolher, né, os vice-reis, os capitães gerais e a criação de leis. Galera, caiu minha energia, vocês estão aí ou não? Manu, está online? Alô? Voltou. Manu, eu acho que eu caí. Galera, voltou?